E é o seguinte, Uhum. nesse segundo quadro a gente vai submeter os nossos convidados a um top 5. Ele vai dizer aqui pra gente quais são os 5 melhores filmes, segundo ele, evidentemente, de acordo com uma temática específica pensada exclusivamente pro nosso convidado. E o nosso tema de hoje é top 5 filmes pra botar medo em burguês. De terror. Hum. Top filmes de terror pra botar medo em burguês. Eu quero saber então aqui, primeiro, qual é a sua relação com terror, Ian? Olha, eu tenho uma relação muito pessoal com terror. Por quê? Eu fui uma criança que tinha medo da própria sombra. Eu tinha medo de entrar na sessão de terror da locadora de videocassete e ver as capas e ter pesadelo. Eu dormia de TV acesa, eu ia pro quarto da minha mãe quando eu era criança o tempo todo. Eu tinha muito, muito medo de ficar sozinho, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ouvir histórias. Uma vez eu fui para um acampamento e aí as crianças estavam contando a história do Olhos Famintos, que é aquele filme daquela era new metal do cinema de terror lá. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu lembro, eu enfiei os dedos no ouvido e fiquei chacoalhando pra ficar ouvindo barulho alto, pra não ouvir a história, pra não ter pesadelo. E aí eu cresci e hoje em dia eu tenho muito, muito mais medo do neoliberalismo do que de qualquer demônio. Se eu tô de noite dormindo e ouço um barulho na sala, eu penso, se for Satanás, pelo menos eu não preciso trabalhar amanhã. Então, meu medo foi completamente embora. É muito, muito raro um filme de terror me dar medo, hoje em dia é muito, muito raro. E aí eu comecei a assistir e comecei a gostar. Comecei a gostar como obra cinematográfica mesmo. Eu acho que ver essa relação mais pessoal fez com que eu adquirisse gosto pela coisa, e eu assisti todos os clássicos que eu tinha medo de assistir, tudo numa tacada só, assim, depois que esse medo foi embora. Aí eu adquiri um repertório muito grande, né. Então eu comecei a ver coisas que, por exemplo, que eu sei que são clássicos e que, na época que nós éramos criança, estavam repercutindo muito. Por exemplo, o terror japonês dos anos 2000 fez muito sucesso aqui, a Bom gente via demais. fita cassete pra caramba. A gente via esse terror new metal, tipo Jogos Mortais e o Olhos Famintos e essas coisas assim. A gente viu Premonição fazer muito sucesso, depois os found footage, tipo, não o Bruxa de Blair, mas o como é que é o nome? Atividade Paranormal. A gente viu toda a Erika, toda a Erika, olha onde a minha toda a era do Invocação do Mal, né, e da boneca do mal, e etc. E aí eu peguei pra ver tudo isso aí e comecei a adquirir um repertório. Então acho que ficou meio na ordem do dia. Teve gente no meu chat que falou que eu tô em hiperfoco, mas não é, porque é uma época do cinema, é um gênero do cinema que na minha trajetória de assistir filme que eu sempre gostei, eu deixei sempre pra trás por medo. Eu deixei sempre pra trás porque eu não gostava de ter pesadelo e ter medo do escuro, sabe? Agora eu peguei pra ver tudo de uma vez. E aí quando o Felipe pediu pra eu separar esses filmes, eu achei até um pouco difícil escolher, porque são 5 só, né? E eu espero que vocês concordem com as minhas análises, porque eu tentei pegar pelo menos filmes que têm temáticas diferentes. Boa. A galera tá falando aqui do jumpscare da Margaret Thatcher. Esse é o pior de todos, não sabe? Sim, eu tenho muito mais medo de um jump scare da Margaret Thatcher do que de um jump scare de um fantasma num filme hoje em dia. Muito mais. Se bem que esse também seria fantasma, né, no caso. Olha, e seria assim, ela ia voltar pra privatizar a sua mãe, né, ela seria muito mais assustador do que ela te matar. Qual jumpscare seria pior? Margaret Thatcher ou Olavo de Carvalho? O Olavo é muito pior, cara. O Pior, né? Olavo é muito, nossa, o Olavo assim, porra, imagina você ir tomar água à noite e encontrar o Olavo falando de astrologia na sua cozinha. É muito pior do que privatizar a sua família, cara. Eu Com não certeza. não passo por isso nem sob a mira de uma arma. Com Eu certeza. morreria na hora de encontrar com ele. Bom, vamos lá. Então, você botou o top 5 em ordem ou você fez o quê? Botei em ordem, botei em ordem. Então vamos falar o seu Mas quinto a lugar. ordem é a seguinte, não é do pior pro melhor, é do mais meme pro menos meme. Tá. Então vamos no quinto lugar aí, então.
Quinto lugar é o mais meme, tá? Ah, Eu comecei com meme, bem meme. ah. O quinto lugar, Felipe Leão, é o filme de Gerard Johnstone, Megan. Você assistiu esse filme? Não assisti. Mega? Megan, A Megan. Megan! Ah, M3, é da boneca. exato, Não assisti. M3GAN. Megan. Eu não assisti, mas eu sei qual é. Mas por quê? Por que você gosta desse filme Esse, tanto? porque assim, a temática é filme de terror pra botar medo na burguesia. Vamos lá, Aham. vamos lá. Megan. Megan é um filme que uma menina perde a família no acidente de carro e aí ela vai morar com uma tia. Acho que é isso, é uma tia. Aí a tia trabalha numa fábrica de animais de estimação robóticos que não morrem nunca. É o seu pet pra sempre, sabe? Você tem um cachorro que não morre nunca. E aí ela começa a trabalhar num protótipo de uma menina que é uma espécie de criança que não morre nunca. Como a sobrinha dela tá sozinha, ela pega esse protótipo e coloca pra ser uma espécie de babá deturpada, boneca da Eliana viva com IA pra cuidar da menina. Aham. Eu já vou antecipar uma coisa. Esse filme é muito ruim. Ele é tipo o filme com toda a cara e a marca direto pra streaming, sabe? Ele tem muita cara de streaming. Não, todo É um mundo que filme, viu e me falou sobre esse filme falou, é uma merda. E quando tu falou, é horrível, é horrível. Ele parece parece o piloto de uma série. Ele tem toda a estética de série, sabe? sim. Série vagabunda lá do B da Netflix. E assim, é, a história é muito previsível e muito não imaginativa. Porque o que você. Me fala, Felipe, foda-se spoiler, tá? O que você acha que acontece? Ah, a boneca vai assombrar geral, pô. A boneca vai começar a proteger a criança e ela vai decidir que para Ah, proteger a criança ela tem que matar todo mundo. Me diz entendi. se alguém não pensou nisso. E é exatamente isso que acontece e não tem nenhum tipo de novidade, sabe? Entendi. Nenhum tipo de novidade. E a atuação desse filme é doloroso. Por que eu coloquei? É o Chuck que se leva a sério. É o Chuck que se leva a sério. Por que Não, eu coloquei esse filme? Porque Chuck é bom. Eu gosto de Chuck, porque ele não O se leva a Chuck é bom, sério. Chuck é bom. Chuck é bom, Chuck é bom. Não, esse filme se leva a sério. Ele acha que ele é um filme de terror. Sim. E primeiro, ele é um filme que tem um CGI Uncanny Valley, se eu já vi um na minha vida. E a atuação é. Nossa, pra quem viu esse filme, o CEO da empresa, o cara tá tentando muito atuar, cara. Eu nunca tinha sentido, eu já senti que uma atuação era ruim. Você vê assim e fala, porra, essa atuação é ruim. Cara, eu fiquei com pena do ator. Gal Gadot, no Eu fiquei com. caso. O quê? Qualquer filme da Gal Gadot, no caso. Você tem pena da Gal Gadot tentando atuar? Pena eu não tenho, né? Porque, né? Mas. É, É, porque ela é sionista. Pois é. Mas. Mas Não, toda vez que eu parece. lembro. Toda vez que eu lembro da Gal Gadot, eu lembro do videozinho dela cantando Imagine. Não sei se você já viu esse vídeo. Sim, eu lembro dela cantando Imagine. Na pandemia, Na pô. Eu pandemia. lembro. Imagine all the people, gente. Eu na minha mansão, mas imagine um mundo melhor, tá bom? Não, Vídeo maravilhoso. esse aí foi um cringe, e foi antes do genocídio em Gaza ficar mais preeminente, né? Sim. Então, ela já tinha todos os motivos pra ser odiada. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a Gal Gadot foi modelo da IDF, do Exército Israelense, tá? Então, pra quem tá achando que ela não é tão sionista assim. Agora, por que eu coloquei o Megan na lista? Felipe Leão, me diga o seguinte. Quem poderia comprar um robô pessoa pra cuidar do próprio filho? É eu e tu? Não. Tu teria dinheiro pra comprar um robô criança que cuida dos teus filhos? Tu teria dinheiro pra isso? Definitivamente não. Então é um tipo de terror que só assombra rico. Porra, Então foda-se. peguei. Foda-se. Pobre nunca teria esse medo de comprar um robô humano, babá, imortal, digital, de tecnologia de ponta. É um Peguei. medo que nunca assombraria nenhum pobre. Só rico, maluco, que abandona o próprio filho, que não cuida, que faz o filho ser criado por motorista, cozinheiro e babá, teria medo de um robô androide que canta Cia, porque o momento que mais dá medo é quando ela começa a cantar Cia, tá? E só os direitos autorais da música da Cia, que o robô canta, devem ter custado mais que toda a equipe de CGI. Eu não toleraria um robô que mata o cachorro da vizinha, mas não toleraria um robô que canta Cia. Na moral, assim. A cena que o robô canta Cia me assusta profundamente. E isso é um problema que só acometeria as pessoas endinheiradas e que estão negligenciando a criação dos seus filhos. Então,
Número 5, terror pra apavorar a burguesia, Megan, com o 3 no lugar do E. Porra, aí sim. E eu vou dizer o seguinte, não sei se você colocou na sua lista, mas eu acho que não. Mas o Mega Tubarão, eu falei sobre isso com você quando você tava lá Falou do Mega Tubarão, no sim. Desencontro. Mas Mega Tubarão é um filme que é terror, é um filme de monstro, apesar de ser aventura também, é um filme de terror. É um baita filme pra espantar a burguesia também, tá? Porque é em cruzeiro? É numa plataforma financiada por um mega bilionário meio Elon Musk das ideias. Eu teria medo disso? Não. Pois é isso. Assim, o bilionário ele bota os trabalhadores pra ir lá no fundo, mas é bom que o filme faz o bilionário se fuder. Isso que é bom. Sim. Não, É bom. essa aí seria uma coisa que só fuderia a quem é rico o suficiente pra comprar essa desgreta, sabe? Pois é. É isso, é isso. E o seu quarto lugar? Quarto lugar também estamos aqui meio na zona do meme, mas é um filme que eu acho bom, já. Tá. É meme e mais o filme é legal, vale a pena ver. Lembra que eu falei que eu voltei pra assistir todos os filmes que eu tinha medo quando eu era criança? Hum. Tinha uma capa que me chamava muita atenção. Que é uma capa que eu acho que faz referência a uma fotografia do Salvador Dalí, que é um tremendo de um pau no cu, a gente pode falar sobre isso outro dia, né? Que é O Abismo do Medo. Já viu esse filme, Felipe? Não vi, cara. Caralho, eu tô ficando decepcionado A aqui. capa do Abismo do Medo faz uma referência a uma foto que são mulheres formando Ah, um sim. crânio, um molar. Sim, lembrei dessa capa. Esse filme, eu acho esse filme genuinamente bom, tá? Eu não sei se vocês já viram aquela foto que tem um menino apresentando um seminário na faculdade e o título do seminário é White People Are Crazy. Gente branca é louca. Por que eu tô falando isso, né? Esse filme, O Abismo do Medo, ele não é particularmente vamos assustar a burguesia. Aí, ó, ele conseguiu White People Are Crazy, tá vendo? Ele não é particularmente vamos assustar a burguesia. Felipe Leão, sabe quando a galera foi de submarino visitar o Titanic e foi de base? Lembra disso? Lembro. Tem um stand-up, acho que é de um angolano, que ele fala assim: branco gosta de pular de bungee jump porque tem falta de desgraça na vida. Eu acho que esse filme ele é todo baseado numa coisa de branco ter falta de desgraça na vida, E eu sabe? concordo profundamente com isso, porque se tem uma coisa que eu tenho medo é de altura. Tá maluco eu vou me meter falta nessas de porra, cara? Cara, o que acontece nesse filme? Eu tô desconsiderando o começo, porque eu vou falar pra vocês. O começo não tem nada a ver com a história e ele tá lá completamente de graça. São várias mulheres britânicas, que a atuação ela é dureza também. Eu vou falar que a atuação é dureza. Elas vão explorar uma caverna, tipo fazer. Como é que fala isso? Entrar em caverna, sabe? Fazer Sim. aquelas coisas de ficar explorando caverna. Que nos Sim. Estados Unidos tem muito, inclusive. Eu acho que elas estão nos Estados Unidos. E elas vão pra uma caverna que uma delas indica, e aí depois elas se perdem e ela fala assim: ah, eu fui pra uma caverna que nunca nenhum humano explorou porque eu queria a aventura. Ah, tá. Gente do meu coração, me fala se isso não é falta de desgraça na vida. Espeleologia, essa é a palavra que eu queria, espeleologia. Me fala se você ir pra uma caverna perigosa, profunda, que nenhum ser humano profissional visitou e mapeou ainda, pra ter uma aventura, pra ter adrenalina, não é falta de desgraça na vida. Muito tempo, não trabalha, né? Então. Assim. E aí ela leva um monte de gente pra dentro dessa caverna e elas ficam perdidas, obviamente, dentro da caverna. Só que aí dentro da caverna não tem só escuro e água, tem outras coisas dentro da caverna. Enfim, eu acho. Esse filme é bom, tá? Esse vale a pena. Mas ele é o meu equivalente de os caras indo de submarino ver o Titanic e morrendo, tá ligado? Que é um negócio assim: ah, eu quero ter adrenalina porque a minha vida tá muito parada. Então, né, aí eu nunca passaria por esse medo. Eu nunca me encontraria na situação de estar em uma caverna nunca antes explorada. Jamais. Assim, e aí lá embaixo elas encontram coisas, mas novamente, se vocês aí do chat já jogaram aquele jogo The Forest, esse jogo é fortemente inspirado nesse filme. E o filme é muito bem filmado, ele é muito... Porque a caverna é muito escura, a fotografia é muito, muito interessante, assim. Sim. Esse vale muito a pena assistir de verdade. Mas gente branca é louca. Esse é o resumo do filme, tá? Boa, boa. E o terceiro lugar? Terceiro lugar, a gente começa a sair dos memes e ir pros filmes bons, né? Pros filmes que são só bons mesmo. Eu fiquei muito tentado, Felipe, em colocar só filmes brasileiros aqui na lista, porque é uma constante em filmes de terror brasileiros
falar sobre classe, no Sim. geral. Sim. É uma coisa que reflete a nossa sociedade, né? E eu lembrei na hora de um filme que eu acho muito interessante da gente colocar aqui e que discute algumas relações de classe, que é O Animal Cordial, da Gabriela Amaral. Não sei se você já viu esse filme. Já vi. Eu Muito acho bom. esse filme muito legal, eu acho ele muito bom, e eu vou dizer pra vocês que talvez ele tenha a cena de sexo mais esquisita que eu já vi em toda a minha vida. E isso é dizer muito, tá? Porque eu já vi muito filme, e esse é muito estranho. Eu fico imaginando, depois que eu participei das filmagens lá com o Fernando Ceilão, eu fiquei imaginando quão constrangedor no estúdio deve ter sido fazer aquela cena, porque é uma cena que tem qual que é o nome do ator? É o Murilo Benício, que é Murilo o Benício. ator que faz. Isso, É o Murilo Murilo Benício. Benício, né? Tem o Murilo Benício e tem o Irandir Santos, Santos. né? Isso, que eu acho um dos melhores atores do país, inclusive. Com certeza. Esse filme, ele é bem interessante, ele é bem Brasil, recomendo bastante, você consegue achar em streaming brasileiro, provavelmente. E esse filme é sobre um dono de um restaurante, né? Ele tá gerindo o seu negócio e já mostra um pouco da relação dele com os funcionários. Mostra um pouco da dinâmica dele com os cozinheiros, mostra um pouco da dinâmica dele com os outros funcionários que fazem outras funções, porque começa com um cara chegando no restaurante no fim do expediente e ele pedindo para os funcionários ficarem mais tempo do que eles deveriam pelo expediente, né? E existe uma primeira relação de classe interessante aí, que é entre o proprietário do restaurante e os funcionários, só que aí chega um casal meio rico, assim, meio metido a besta, e tem uma segunda relação de classe que é entre os clientes ricos e o dono do restaurante. Então, tem essa tripla dinâmica de classe aí, e aí isso tudo vira um zaralho quando o restaurante é assaltado. No meio da noite, o restaurante é assaltado. E esse filme, ele cai numa categoria que pra mim é muito interessante, que são de filmes de terror que não tem nenhum elemento sobrenatural. Eu particularmente acho muito ousado tentar provocar um medo a ponto do filme ser classificado como um filme de terror, sem apelar para elementos sobrenaturais. Esse filme faz isso com primazia. Ele realmente consegue criar um ambiente de tensão muito inesperado. Muito inesperado, porque eu vou dizer pra vocês, gente, os assaltantes não são o vilão dessa história, tá? Sim. Os assaltantes não são os vilões, e é um filme meio, é assim que nasce o Coringa, sabe? Mas é um filme que mostra um monte de relação de classe, fala sobre violência policial, fala sobre até LGBTfobia, fala sobre, sabe, exploração dos funcionários, funcionário puxa-saco, funcionário se revoltando contra os patrões, fala sobre ódio da burguesia e medos, uns medos assim ocultos da burguesia, fala sobre paranoia da burguesia também, da pequena burguesia, digamos assim, que é uma burguesia que nós temos contato, né? Então esse filme é um dos que não é meme, realmente o filme vale muito a pena. Animal Cordial, exatamente, o Animal Cordial. Boa. E não assista com seus pais porque tem uma cena de sexo estranhíssima no meio. Sim. Mas assim, eu acho interessante nesse filme, no Animal Cordial, é que os filmes que partem de uma premissa semelhante, que é essa premissa do enclausuramento, alguns personagens mantidos em um determinado espaço, tendem, sobretudo de terror, tendem a ir para a direção de uma espécie de essencialidade humana, né? Sim. Sim, é uma coisa Senhor das Moscas, assim, né? De tipo, se todo mundo tivesse numa situação extraordinária, como você agiria, né? Sim. O Cubo, não sei se você viu o Cubo. Vi, o Cubo, sim. O Cubo é isso, cara. Você tem lá um cubo onde as pessoas simplesmente são colocadas lá dentro, você não sabe o porquê que elas são colocadas, mas se você sai pra outra sala, tu pode morrer. É basicamente isso o filme. E aí o discurso do filme descai numa parada meio assim: se você tivesse nessa situação, você de verdade ia encontrar essencialidade humana. Que essencialidade humana, cara? Tu vai morrer na próxima sala. Pô, você só descobre a essência humana se você vai morrer na próxima sala, é isso? Caralho, É uma coisa que os Jogos Mortais tentam fazer e faz mal, na minha opinião. Que é tentar colocar você numa situação extrema pra ver, pra testar o que tem de mais profundo dentro da sua psique, né? Mas eu acho que esse filme, o Animal Cordial, ele não apela tanto pra isso. Sim, não, isso. É justamente isso. Eu acho que até em Jogos Mortais, na verdade, ele vai na direção de tentar encontrar esses extremos humanos e não necessariamente a essência. Eu acho que no Cubo ele cai num discurso da essência mesmo, sabe? O cara que vence o Cubo, ele é puro, sabe? Tem um negócio dessa pureza humana, do cara que superou os desafios, é uma coisa meio escrota. No Jogos Mortais, eu acho que ele vai
né, na extremidade do que o humano pode fazer em situações de limite. E é perfeitamente normal, não diz sobre essência, sabe? Eu acho. No Animal Sim, sim. Cordial, eu acho que já vai nessa direção. Pessoas enclausuradas no mesmo lugar, que são colocadas ao limite nesse espaço, sob uma condição de luta de classe, sabe? É Ele isso não aí. cai no É muito discurso bem definido. fácil. Sim. Acho que é muito E é bem interessante. Brasil, assim. Tem uma cara de Brasil que é muito familiar. Por isso que ele é legal de ver. Que é um filme de terror com a nossa cara, assim. Não, total. Total. Terceiro lugar. Não, terceiro já falou ou não? Você falou o terceiro foi O esse. terceiro foi esse. Segundo lugar, tamo Agora, aí. Prata, o medalha de segundo é um prata. filme. O segundo, é o quarto filme, né? O segundo lugar. É um filme que eu coloquei aqui por conta da substância. Você viu a substância? Porque a substância. Vi, e a substância é um que eu poderia também colocar na categoria quem é pobre não precisa ter medo, né? Porque ninguém vai conseguir comprar aquele negócio caro pra caralho. Só que, É verdade. por conta da substância, tem um outro filme que tem uma temática muito parecida, que eu já falei no meu canal, que quando perguntaram filmes de terror desconhecidos, eu falei esse, e eu vou falar de novo porque eu acho que quem gostou da substância vai gostar desse aqui, que é um filme chinês continental, nem é Hong Kong, nem Taiwan, é chinês do continente, chamado Escravas da Vaidade, Caralho, não do vi. Gao Ti. Esse filme é muito, muito bom. E é um filme que existe uma outra categoria de filmes de terror que não é que particularmente eles são sobrenaturais, mas eles têm um elemento um pouco fora da realidade e mais nenhum. Ele só estabelece um elemento um pouco surreal e não empurra esse limite. Porque o meu incômodo com sobrenaturalidade é que as coisas começam a pular o tubarão muito rápido. Como as regras não estão alçadas assim na realidade que nós conhecemos, então essas regras elas podem começar a ficar um pouco aleatórias, eu acho que a palavra é essa. Esse filme estabelece uma coisinha só, e o restante do filme constrói a moralidade em cima disso, né? Uma espécie de reflexão moral em cima disso, que é um filme que tem a seguinte... eu não sei se você já viu um filme, Felipe, chamado Três Extremos, que é um filme que tem um curta desse diretor, né? Um curta do Park Chan-wook e um curta do Takashi Miike. São três Não. filmes de terror, um coreano, um chinês e um japonês. Uma Você nunca viu antologia, esse né? filme? Não vi. Três extremos, não. Porque tem um curta baseado nesse filme, ou o contrário, acho que o filme é baseado nesse curta, com a mesma história. Que é uma mulher rica que está envelhecendo. Olha só como é parecido com a substância, né? E o que ela faz, ela vai buscar um tratamento de rejuvenescimento, como dizia minha avó, né? Um tratamento de rejuvenescimento, e ela encontra um tratamento com dumplings, tanto que o nome do filme em inglês é Dumplings, que são os gyoza, né? A gente chama aqui de gyoza. E ela come os gyoza e ela começa a rejuvenescer, ela começa a ficar mais jovem. Só que aí ela começa a exalar um odor muito desagradável enquanto ela está comendo esses bolinhos. E aí ela vê que os bolinhos são feitos de fetos abortados. Eita, no Olavo de Carvalho. Então a Pepsi Cola está fazendo bolinhos com fetos abortados como adoçante para você rejuvenescer. Ou como diria também aquele desenhista que pensa, abortar é bom demais, né? Que é aquele quadrinho clássico do desenhista que pensa, abortar é bom demais. Eu não vou falar mais sobre o filme, né? O filme tem essa premissa e, novamente, você aí teria grana para gastar em fetos abortados, em bolinhos de fetos abortados, para rejuvenescer? Então é o tipo de preocupação que você, proletário, não precisa ter também. Não Tá? precisa. Cai nesse lugar. E eu botei ele aqui porque é um filme que é semelhante à Substância, e que se você gostou da Substância, do tema que a Substância aborda, você vai gostar desse filme também. Chama-se, em português, Escravas da Vaidade, que também tem um curta nesse outro filme chamado Três Extremos, que são curtas, um japonês, um coreano e um chinês. Beleza? Boa. Você gostou da substância? Gostei. Eu que gosto de filme de body horror e efeito prático da década de 80, achei o filme totalmente a mosca, totalmente The Thing, sabe, do John Carpenter. Achei ele super... que faz um aceno a esses filmes que me agrada muito, sabe? Eu gostei de verdade. Eu gostei bastante também. Gostei. Gostei muito.
E o seu primeiríssimo lugar? Olha, o primeiro. Eu acho que você já sabe qual filme vai estar em primeiro, né? O filme é muito óbvio pra você. Hum. Porque você que me indicou esse filme, e eu assisti Ah. e não tinha como ele estar em primeiro. Esse filme foi feito pra essa categoria. Propriedade do Daniel Bandeira. Boa. Esse filme foi feito sob medida pra essa pergunta que você fez. Terror pra dar medo na burguesia. Me disse, tem filme que tem mais esse tema do que esse? Porra. Esse filme Literalmente plantando burguês. Exatamente. Exatamente. Plantando burguês pra crescer um novo modo de produção. Pois é isso. Gente, esse filme é muito legal. É muito legal. É um filme que é terror e luta de classes no campo brasileiro. E não, É cai um por uma, filme- e não cai por uma moralidade, né? Não, não. Ninguém tá certo nessa porra. Sim, É um filme que tá todo mundo errado. sim. E é um filme, assim, que as coisas vão escalando de um jeito tão extremo, mas tão extremo, que se você gosta de filme de terror que, novamente, não tem elementos sobrenaturais, esse filme é, assim, imperdível. Ele trata de um campo, né, de uma fazenda que tem um proprietário, por isso que o nome do filme é Propriedade, e o proprietário vai encerrar as atividades nessa fazenda e vai deixar os camponeses desalentados, né? Vai O deixar os nome, camponeses desalentados. só falar o nome que a galera não perdeu, o nome é Propriedade. Tá disponível na Netflix. Aham, Propriedade. E aí, esses camponeses vão ficar desalentados, né? E aí eles começam a pensar em tomar uma medida. E a primeira medida que eles tomam é invadir a casa. Invadir a casa principal, que é a casa do proprietário, né? Um casarão colonial gigantesco. Os camponeses vão pra lá e invadem a casa. Só que os proprietários, o proprietário, perdão, e a sua esposa vão passar um período nessa casa, porque a esposa tinha sido colocada numa situação de refém. O filme, inclusive, começa de uma maneira muito forte. Começa com uma filmagem de celular da esposa do proprietário feita de refém. E é uma filmagem vertical, assim, bem artesanal mesmo, dela feita de refém com uma arma na cabeça. E ela fica traumatizada depois disso e eles vão espairecer na casa da fazenda do proprietário. Só que quando eles chegam lá, a casa foi invadida pelos camponeses que iam ficar desalentados. Eu não sei quanto mais o filme eu conto, mas digamos que o pau tora no maior estilo Mao Zedong, né? No maior estilo luta de classes no campo. E o pau não cessa de torar até o último segundo desse filme, como o Felipe Leão já deu a letra. É um filme literalmente sobre plantar burgueses. Literalmente. Porque eu acho que o limite que a gente pode chegar é que, enfim, ela fica traumatizada por conta desse assalto, esse momento em que ela ficou rendida ali. E aí o marido dela, que é o proprietário da casa lá, compra um carro blindado, ou blinda o carro Ele dela. blinda o carro, eu tinha esquecido disso. Ele manda blindar o carro. E É aí, verdade. aí chega no momento em que os trabalhadores invadem a casa, ela entra dentro do carro blindado e fica presa dentro do carro com os trabalhadores do lado de fora tentando tirá-la de dentro. E aí, a partir disso, amigo, vai assistir o filme. Que é bom demais. Assista. É Bom muito demais. legal esse filme. Tá disponível na Netflix, gente. Não tem nem desculpa pra não sair da live aqui de hoje e assistir Propriedade. Baita filme, terror brasileiro. Vocês aí que ficam falando que brasileiro não faz terror bom pra caralho e muito, tá? Faz e terror com a nossa cara, não é terror tentando copiar nenhum tipo de terror gringo, não. A gente tem um terror próprio muito bom, tá? É isso. Você já assistiu Trabalhar Cansa? Já. A Juliana Rojas? Filmaço. Muito bom. Sim. É o meu favorito, assim. A Juliana Rojas Eu é tô minha ligado, diretora eu vi- favorita. Hoje, no caso.